Muita coisa mudou em Cuiabá e continua a mudar. A gente mudou de roupa, mudou o jeito de se cuidar, de cuidar das nossas crianças e de ficar de boa, pertinho de casa. Mudou pra você também. Mudou geral pra quem vai de um lugar para o outro. E também mudou para melhor a maneira de ver e sentir nossa cidade. E o mais legal é que tem mais trabalho acontecendo para seguir mudando a vida da nossa gente. Tem trabalho, tem mudança e Cuiabá avança. Olá, hoje nós vamos falar sobre o tratamento fitoterápico para várias doenças, até o câncer. Você sabia que a fitoterapia é uma ciência, tem comprovação, tem regulamentação? Quem pode oferecer um tratamento, prescrever fitoterápicos? Esta é uma das partes dessa entrevista que você vai ouvir agora, porque a nossa convidada é justamente uma especialista na área. É a Isanete Bieski, que é farmacêutica clínica e é doutora em Ciências da Saúde com ênfase em fitoterapia. Obrigada por ter aceito o nosso convite, bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade em falar, né? Porque eu, assim, tenho um maior desejo em colocar esse trabalho nas mãos de vários profissionais para atuar utilizando a fitoterapia de forma racional, porque a população, segundo dados da OMS, mais de 70% da população brasileira utiliza as plantas medicinais. Só que o que me incomoda é que, justamente por estar tão presente nas mãos das pessoas, as doenças não diminuem. E aí, o maior problema é justamente esse, a falta de profissionais que oriente corretamente. Então, a população, ela sabe que é bom e ela utiliza de qualquer forma, não fazem a dosagem correta, prepara o seu chá para usar uma semana, né? Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos a regulamentação pelo Ministério da Saúde, apenas há 17 anos, é até assim, traumático falar, porque é uma medicina que existe há mais de 60 mil anos, né? Então, nós precisamos fazer com que o Ministério da Educação incorpore, de fato, a política do Ministério da Saúde para que todos os cursos de graduação na área da saúde tenha a disciplina de fitoterapia. Forme profissionais para prescrever fitoterápicos. Bom, então, para a gente ser bastante didático, né? Essa pergunta que eu lancei, quem pode prescrever fitoterápicos? Quem é o profissional que está autorizado dentro dessa regulamentação? Isso, uma pergunta muito importante. Até um pouco atrás, uns anos atrás, somente o médico, o odontólogo e o veterinário poderia prescrever. Porém, com o avanço, né, da expansão da fitoterapia no Brasil, e a gente vendo que os próprios profissionais não estão dando tal importância para a fitoterapia, os vários conselhos de classe têm incorporado. Então, hoje também o Conselho Federal de Farmácia, desde 2003, regulamenta a prescrição pelo farmacêutico, o Conselho de Nutrição, Fisioterapia, Biomedicina, Enfermagem, né? Então, vem colocando aí as mãos dos profissionais para que possam contribuir com a sociedade que precisa dessa orientação. A gente vê, eu acho que é importante também diferenciar ou você explicar o que é considerado fitoterápico, porque assim, você falou, né, do chá, da planta, em natura, né? Mas a gente vê, por exemplo, em farmácias, às vezes até à disposição, medicamentos que são ali identificados como fitoterápicos. Aí você vai olhar, é um nome científico de alguma planta, né? Sim. E o que é considerado um fitoterápico? Isso. É importante nós fazermos colocar esses conceitos, porque realmente, né, muitos profissionais, até médicos, prescrevem uma mistura e fala que é fitoterápico, né? Então, nós temos a definição de fitoterapia, que é o uso da planta medicinal em suas diversas formas, né? Então, é fitoterapia, a aplicação terapêutica das espécies vegetais, que pode ser o uso do chá, né? Estou até aqui com o meu chá,
o uso que é proveniente da planta fresca ou da planta seca, né? E também a utilização do medicamento fitoterápico manipulado ou industrializado. Eu fiz questão de trazer justamente porque as pessoas, né, e ontem num evento, né, eu estou realizando vários webinars, eu realizei 3 webinars Outubro Rosa, para justamente fazer essa multiplicação desse conhecimento, e ontem nós começamos já o webinar, o Novembro Azul, né, e um médico que estava assistindo o evento, ele falou justamente algo que está impregnado no conceito de muitos médicos. O médico, ele vê a fitoterapia como uma pagelança, né? E não é. Inclusive, os próprios indígenas, né? Eles têm deixado de utilizar a fitoterapia por conta, né, da praticidade do medicamento sintético. E nós não podemos deixar isso acontecer, né? Nós precisamos incorporar isso, fazer com que esse trabalho ele não se perca, todos têm a importância, né? O pajé, ele tem que estar se multiplicando para os seus indígenas, né? E nós, profissionais da saúde, precisamos utilizar isso como uma medicina de ouro, né? Porque nós temos aqui um fitoterápico que ele tem ação neuromoduladora, né? Que faz aí uma ação muito importante no nosso metabolismo orgânico e que pode ser manipulada para ser utilizada lá, adquirida na farmácia de manipulação ou adquirida industrialmente, né? Então nós temos que conhecer para poder ter a clareza de como utilizar da melhor forma, né? E a melhor forma é buscar o conhecimento correto, né? Então, nós temos aí 8 anos atuando no consultório e foi justamente vendo o resultado na prática que eu decidi criar, né, um curso de formação para multiplicar de forma segura, trazendo evidências científicas, o que muitos artigos não vão conseguir mostrar, né? Eu tenho exemplos aí de casos de paciente que foram curados de insônia apenas 2 meses utilizando o fitoterápico, que utilizavam o medicamento sintético faixa preta há 20 anos, né? E mais, né? Nós temos aí muitos fitoterápicos que podem estar auxiliando, prevenindo e curando, inclusive, o câncer, né? E, inclusive, pode ser utilizado concomitantemente ao o tratamento convencional. Sim, né? Então, nós precisamos... Isso que eu ia perguntar, né? Como é que ele é aplicado, né, esse tratamento do fitoterápico? Ele necessariamente ele substitui ou ele pode ser também? Porque eu acho que muitas pessoas têm até, e muitos médicos têm um certo temor, Sim. Porque também há uma tendência, né, a preocupação que você tem da pessoa, que você disse, né, a pessoa querer fazer o chazinho e não saber a dose certa, e aí até tem gente que abandona o tratamento, Sim. Isso é muito ruim. E existem também algumas tradições aí, por exemplo, as garrafadas para câncer, para próstata, nós estamos no Novembro Azul, né? Então, assim, tem aí um monte de conhecimentos que são mais intuitivos, mais empíricos das comunidades tradicionais, mas como você está colocando aqui, ele é um conhecimento que tem base na ciência, mas como é que trabalha né, essa combinação, digamos, com os tratamentos? Você falou uma palavra muito importante, a utilização com base na intuição, né? Dentro do método que eu trabalho, eu tenho um trabalho muito forte na questão de tratar o doente e não a doença. E isso vem assim, a contramão do que o sistema coloca. Sim. Por quê? Porque é muito mais rentável tratar a doença, né? Então, esse é o grande ponto que nós precisamos trabalhar muito forte com os profissionais da saúde. Não tem como tratar a doença, porque cada indivíduo é único. Então, durante o atendimento, eu aplico a anamnese epigenética, que é o tesouro do atendimento, porque nós temos que olhar para o doente. Cada doente é único. Um paciente que tem gastrite,
ele pode ter desenvolvido essa gastrite por N motivos. Uhum. E aí, se eu não tratar a raiz desses motivos, não vai resolver. Não adianta, né? Eu prescrever a espinheira santa, ela vai melhorar no momento da utilização, mas depois vai voltar, né? Por lá um Porque fator emocional, um sim, estresse. não né? vai- A gastrite ela pode ser provocada justamente pela ansiedade, o estresse, né? A utilização de álcool, utilização de medicamentos anti-inflamatórios, né? Então, com o olhar integrativo, nós vamos ter uma maior assertividade. Eu falo que com o método Fitoclean, que é o método que eu desenvolvi, eu vou ter ali a detoxificação do paciente, com a anamnese que eu faço na hora para identificar a causa, que pode estar enraizado desde o útero da mãe. É impressionante, viu? E também a utilização do melhor fitoterápico, porque na hora da consulta eu vou ter ali o raciocínio clínico do melhor fitoterápico, da concentração, inclusive a associação. Eu utilizo muito a prescrição de fitoterápicos manipulados, né? Justamente porque aquele paciente, ele tá com diabetes, com hipertensão, com gordura no fígado, com colesterol alto. Tem comorbidade. E aí, com isso, eu vou poder prescrever a menor quantidade de droga, né? Porque o medicamento fitoterápico também é uma droga. De menor quantidade da química para aquele paciente que vai estar resolvendo as 4 doenças, né? Então, isso é uma coisa muito importante, a personalização do atendimento. Isso é um olhar, assim, que a gente precisa fazer com que o médico enxergue. Você trouxe algumas coisas aqui. Eu queria que você falasse um pouco do que você trouxe, porque, por exemplo, a romã, para que serve a romã? Porque assim, o que a gente conhece, com dor na garganta, Sim. tá rouco, tá inflamado, mas para que mais? Lipse, eu vou falar uma coisa assim mais chocante. A população, a maioria utiliza a romã só para a simpatia do final do ano. Né? Não é? Eu fico assim indignada, porque não tem essa utilização frequente na medicina, né? E se você souber a quantidade de benefícios que tem a romã, ela é utilizada da cabeça aos pés. Mas é preciso conhecer, né, cada detalhe do nível de inflamação do indivíduo. Então, a romã, ela não é só utilizada para doenças da boca, né, que a maioria das vezes o dentista, né, prescreve, o gargarejo, né, para afta, também para inflamação na garganta, né, que nossa avó já falava, a maceração da casca da romã. Não, ela também pode ser utilizada, o suco do fruto, que por sinal é muito caro no supermercado. O quilo, acho que é mais de R$60. Nossa. Sim. E também nós podemos prescrever a cápsula, que é feita a partir das folhas. Utilizar o chá das folhas, né? Então nós precisamos ter essa planta em casa e ser utilizada com mais propriedade. E ontem eu apresentei, justamente no webinar Novembro Azul, um artigo mostrando a ação benéfica, né, da romã no câncer de próstata, né, no processo inflamatório da eliminação das células cancerígenas da próstata. Né? Então, ela tem uma ação excelente, neuroprotetora, na proteção dos neurônios, inclusive fazendo nascer novos neurônios, né? E na próstata. Então, a gente olha para ela, a gente pode olhar ela como um cérebro, inclusive abrindo o fruto, a gente vê várias ligações, né? Conexões que tem a ver com os neurotransmissores, mas também a próstata. Olha que incrível, né? E ainda mais, uma planta, ela pode ter ação anti-ulcerogênica e anti-inflamatória, coisa que jamais um medicamento sintético tem. Pelo contrário, o anti-inflamatório provoca a úlcera. Muitas vezes a pessoa que tem que tomar anti-inflamatório regularmente tem que tomar um protetor gástrico para, né, um prazol da vida aí para proteger, né, o estômago, enfim. Mas assim, eu acho que é importante também, eu queria que você falasse, alertasse quanto aos riscos do uso inadequado, né?
dos chás, das plantas, porque a gente sabe assim que tem plantas que, dependendo da dosagem, elas podem ser tóxicas, elas podem fazer ter interação com problemas outros com medicamentos, rim, aham. né? As interações, Hepatotoxicidade, que, né? De repente tem planta, por exemplo, quem usa anticoagulante, não pode, né? Sim. Então, assim, quais são esses riscos da pessoa querer ela resolver? Não, então, assim, já que é assim, porque tem gente que pensa assim, né? Já Sim. que é ciência, então vou continuar usando meu chazinho, vou inventar a moda aqui, vou voltar, vou usar mais coisa, Sim. vou ficar procurando na internet, tal planta é bom para tal coisa, e vou começar a usar de forma inadequada. Que Sim. tipos de problemas isso pode trazer, né? Isso que você falou é muito importante, né? Inclusive, eu faço vários vídeos no TikTok, no Instagram, né? Inclusive, um viralizou, e é assim, é uma questão mesmo educativa que a gente tem que trabalhar. Eu coloquei assim, prescreva alcachofra para o seu paciente com obesidade e gordura no fígado. O que eu recebi de pessoas querendo saber como que utilizava, qual era a miligrama. Gente, eu não estou falando para você utilizar. A população precisa acordar para poder deixar de fazer a automedicação. Utilizar uma planta da cabeça é fazer automedicação, né? Então, nós não podemos deixar isso acontecer. E isso que você falou sobre até mesmo o chá. Eu acordo já fazendo o meu chá. E eu falo justamente do cuidado, uso racional do chá, né? Que é um simples alimento, né? E que tem uma ação terapêutica quando ela é prescrita justamente para ter ação terapêutica. E qual que é o risco que tem de eu estar utilizando da minha cabeça? É você não saber a quantidade certa, a planta certa e como preparar corretamente, né? Então, por exemplo, eu falo, Lídice, que todo ser humano precisa utilizar o chá, porque o chá, ele é como o alimento, como a comida que nós comemos diariamente. Nós necessitamos da comida, do sono e do banho, não é? Então, o chá também. Mas qual a diferença? Não utilizar o mesmo chá todos os dias. Se você não tem a prescrição correta, né? Você precisa fazer esse manejo, né? Então, sempre preparar o chá na hora que vai tomar. Né? 2 colheres de sopa da planta fresca ou seca com 200 ml de água fervente. É a forma por infusão que a gente fala, né? Então, tem a forma correta de preparar. Deixa quanto tempo ali para tomar? 15 minutos já pode tomar. De imediato. E ela não pode passar, às vezes eu não gosto de tomar o chá quente, né? O infuso. Então, eu deixo esfriar, eu posso tomar até no máximo 6 horas depois que preparei. Por quê? Porque depois que passa de 6 horas, já começa a fazer a oxidação química. E aí eu vou ter ali moléculas que vão estar criando outras moléculas, desenvolvendo outras moléculas, reagindo e vai fazer mal, né? E aí, então, dependendo, se eu estou utilizando essa variedade de plantas, não vai ter como fazer uma interação medicamentosa com algum medicamento, né? Então, é importante a gente ter essa clareza. Sim. Quando eu prescrevo um fitoterápico para um paciente que está fazendo uso de um medicamento de uso contínuo, regular, né? Para hipertensão, para diabetes, ou até mesmo um ansiolítico, né? Eu sempre prescrevo 1 hora antes, né? E aí a gente precisa estar acompanhando esse paciente na pós-consulta para saber a melhora, porque esse paciente ele vai ter uma melhora no seu sistema orgânico e ele vai precisar diminuir a dosagem. É isso que eu ia perguntar justamente. Inclusive, então, pode acontecer da pessoa ter que reduzir aquele, mas aí o médico que vai reduzir, o desmame, né? A partir da que a gente melhora, fala. Né? Sim, eu tenho inclusive vários pacientes que a gente trabalha em parceria com médicos psiquiatras, né? E a gente faz o desmame junto com o médico. Nós, profissionais, não podemos pedir para o paciente parar com a medicação, mas nós, seja o controlado, seja o medicamento de uso contínuo, nós precisamos fazer o desmame porque o paciente vai tendo uma melhora do seu quadro. Porque o medicamento sintético, ele acaba dando uma maior resistência e aí o paciente ele começa a não ter mais os efeitos que ele precisa ter, né? E aí com a inserção do fitoterápico e esse manejo na mudança da concentração que a gente faz, alternância das associações, nós vamos estar melhorando e aí o paciente vai poder ficar livre da medicação sintética
e ter uma maior qualidade de vida com o uso dos fitoterápicos. Porque, Lídice, ele trabalha, a planta, uma folha, a gente tem aqui várias moléculas, e elas não agem só em um receptor, ela age em vários alvos dentro do nosso organismo. Aqui é a erva cidreira, a nossa Lípia alba, ela tem ação sedativa, ela tem ação relaxante, anti-inflamatória, anti-hipertensiva, né? Então, ela age em vários mecanismos de ação e pode estar ajudando muito o paciente a ficar muito mais saudável. Bom, então assim, para quem você trabalha em duas frentes, né? Você atende a pessoas, né, que queiram fazer, pacientes que queiram fazer um tratamento, mas você também faz formação voltada para profissionais da saúde, né? Médicos e outros profissionais. Como te encontrar, quem quiser fazer, por exemplo, o tratamento, ou quem quiser também participar das suas palestras, dos seus cursos, dos seus webinars, por favor. Tem muito conteúdo gratuito, né? É um prazer estar podendo disponibilizar, né? Eu tenho, na verdade, 3 Instagram, mas vou disponibilizar aqui o Instagram, os 2 Instagrams, que é um para formação de profissionais, que é o Instagram doutora.isafito, e o do consultório, ansiedade.doutoraisafito. Eu atendo aqui em Cuiabá, na clínica Fetal Care, junto com, né, ali tem mais de 30 médicos que atendem lá. Então, eu atendo lá às quartas-feiras, à tarde, mas também atendo online, todo o Brasil. Tenho já atendido aí pacientes de mais de 12 países. Alemanha, eu fiquei assim surpresa, um paciente da Alemanha entrou em contato para poder fazer a consulta, né? E aí a gente tem multiplicado esse trabalho, né, para vários profissionais que podem estar atuando aí na prescrição, na orientação, na indicação, né? Então, médicos, farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros, biomédicos podem estar vindo fazer a formação, terapeutas, né? Então, eu falo, Lídice, que se todos os profissionais de saúde do Brasil vierem fazer a formação, não terá concorrência. Sabe por quê? Nós somos 1% da população brasileira. Então, a população ela precisa de muito suporte. E a gente viu, assim, vários profissionais já estiveram por aqui de várias áreas, falando do adoecimento mental e emocional no pós-pandemia, né? Então, tem muita gente adoecendo fisicamente, mas como reflexo da ansiedade. Tem gente que ficou com síndrome de pânico, né, o medo da morte. Tem muita gente que adoeceu emocionalmente, né, e agora está tendo esses reflexos na saúde própria da família, né? Então, acho que assim, imagina se a gente conseguisse aí colocar, inclusive na saúde pública, né? Então, isso já é 17 SUS, anos, né? A gente tem a política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, e eu já trabalhei, inclusive, no SUS de Cuiabá, mas infelizmente não é o ponto-chave, né? O sistema em si trabalha voltado para a doença, né? Então, nós precisamos fazer uma mudança muito grande, né? Mostrando, inclusive, para os gestores a importância de prevenir, a importância de estar trabalhando, né, com o cultivo, por exemplo. Um fitoterápico pode ser manipulado no SUS de qualquer município do Brasil. Inclusive, eu tenho um grupo nacional que eu participo, que eu criei em 2012, de profissionais que atuam na Farmácia Viva, que é um grande programa do Brasil. E nós não temos, Lídice, 3 farmácias de manipulação, que a gente chama da Farmácia Viva, que a Farmácia Viva é um programa que só o SUS pode implantar, porque ele pode cultivar a planta, porque sai muito mais barato o próprio município fazer a gestão de tudo. Mais seguro, né? Isso. E somente 3 farmácias regulamentadas no Brasil. E um frasco de qualquer fitoterápico, ele não sai mais que R$5 para o município. Isso da Farmácia Viva, da Farmácia Viva. Porque os fitoterápicos de farmácia normal que a gente ia... É muito mais caro. São muito caros, sim, né? Infelizmente. Por isso a importância de fazer a implantação nos municípios, né? Nós precisamos desse trabalho. Então, eu venho fazendo um trabalho assim de formiguinha, sensibilizando os profissionais, os gestores, para que incorporem na sua gestão esse trabalho. Inclusive, Lídice, eu fui autora, né? Participei, fui líder, né,
na Câmara Setorial Temática em Mato Grosso da Lei Estadual de Plantas Medicinais, em 2016. Infelizmente, não tem nada de concreto acontecendo no estado, né? Então a gente fica muito triste, porque é um trabalho que poderia estar trazendo aí muitos benefícios, porque trabalhar com a fitoterapia no SUS é estar cuidando da saúde, da educação, do turismo, da cultura, é muito à frente. A agricultura familiar, né, são muitos pontos que pode estar sendo trabalhado. Eu fiz uma live semana passada sobre o cacau, o chocolate, né? O chocolate tem muitos benefícios maravilhosos para a nossa saúde e é uma planta que agrega aí um valor muito grande de milhões e tem um forte trabalho da agricultura familiar, né? E o meu sonho é ver em Mato Grosso o agronegócio das plantas medicinais. Quem sabe, né? Que isso se realize o quanto antes, né? Nossa, Izanete, muito obrigada, então, por toda eu queria essa só falar mais uma coisinha, que você estava falando aí sobre, né, o tratamento. O método Fitoclean é um método que eu falo que foi, assim, uma inspiração de Deus nesse trabalho que eu desenvolvo, né? Que ele teve toda a base no trabalho de mestrado e doutorado que eu realizei e pós-doutorado, que é o trabalho da etnobotânica, que me chamou muita atenção durante todas as minhas pesquisas. Por que uma comunidade utiliza uma planta e outra comunidade outras plantas? Então, isso tem a ver com a epigenética. Mas, durante a consulta, eu trago 3 pontos importantes para fazer a incorporação da epigenética. A saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual. Que não tem como, isso não vem sendo trabalhado de forma alguma dentro da medicina convencional. E nós não existimos sem o espírito. E muitas das vezes, o paciente, ele não consegue ser curado. Por quê? Porque ele acha que ele não precisa do espírito. Ele não tem uma conexão com Deus. Então, dentro do trabalho, eu trago muito forte, né, a importância da pessoa voltar para ela, se cuidar mais, né, aumentar a sua conexão com Deus e ter aí, né, o uso, né, correto do que Ele mesmo disponibilizou para nós, não é mesmo? Sim, olha que fantástico, que bonito, né? Sim. A gente tem visto aí neurocientistas falando do cérebro, no momento da oração, que acontece organicamente, né? É algo que, né, agora a ciência começando a mostrar. Muitos milagres, né? Porque se eu estou tomando um fitoterápico e eu não acredito nele, ele não vai, eu vou estar colocando, liberando ali mediadores químicos, neurotransmissores que vão estar combatendo a ação do medicamento. Então, isso é muito importante. Né? Então, nós precisamos trazer isso para dentro da ciência, né? O que não é colocado. Né? Desde da pré-escola, nós precisamos incorporar isso no ensino, né, da população e mais ainda lá na bancada do laboratório. Não existe, o cientista, ele acha que ele é Deus, que ele não precisa de ter, né, de colocar ali a presença de Deus no trabalho dele. Então, isso tudo faz com que ocorra uma expila, né? Faça a expulsão desse trabalho cada vez mais. Tá joia, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Coloco aí à disposição, se alguém quiser, né, falar comigo, pode me chamar no direct. Eu posso me passar também o meu WhatsApp? Sim, claro. O meu WhatsApp pode também me chamar aí, 669-8444-1077. Estamos aí à disposição. O trabalho que eu faço, os alunos que falam, né, é um trabalho online mais que presencial. Eles costumam chamar que o meu curso, ele é mais que uma residência, mais que um mestrado, porque eu coloco, né, todo o meu conhecimento, porque o meu objetivo não é vender, né, não é disponibilizar consultas por disponibilizar, mas fazer um acompanhamento que vai realmente estar melhorando, né, fazendo um diferencial ali na saúde das pessoas e na formação dos profissionais. Sim, com certeza, quem dera, né? A gente tem aí profissionais da saúde que acreditam, aplicam e prescrevem de forma segura a fitoterapia, né? Obrigada. De nada. Gente, a gente ouviu então a Izanete Bieschi, farmacêutica clínica, doutora em ciências da saúde, com ênfase na fitoterapia. Vou repetir aqui para você os contatos dela, se você quiser saber mais informações, fazer aí a sua consulta
ou até pedir a indicar a profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, né, biomédicos, farmacêuticos, enfim, você conhece alguém, ou você que está nos assistindo é profissional da saúde? Eu conheço médico que já fez curso e que se surpreendeu, né, com todo esse mundo aí, que às vezes a medicina tradicional tem uma certa resistência. Então, aqui a gente trouxe, né, a Isanete, que tem doutorado, pós-doutorado nessa área, então, ao menos por curiosidade, é uma sugestão, e a gente pede tanto, né, que os médicos também se abram a essas questões naturais. Então, vou deixar aqui, olha, é o @doutora.isafito, tá aqui escrito, né, ansiedade.doutoraisafito, e o celular, o contato dela, 66984441077. Curta e compartilhe, marque o RD News nas suas redes sociais, o rdtv.news também, que está chegando aí como novidade, nossa nova rede social. Marque, curta, compartilhe, mande no grupo do WhatsApp. Obrigada pela audiência, até a próxima. Sabe por que Cuiabá está avançando com tantas mudanças? Porque aqui o trabalho é recorde. Tem a maior frota climatizada do país, com 75% dos ônibus com ar-condicionado. E vem mais por aí. Vai ter também mais 4.000 vagas nas novas creches em tempo integral, no SEICS, enquanto 20.000 famílias já estão com o papel definitivo das suas casas. Foi uma bênção com esse título agora, graças a Deus, estou tranquila. E pela primeira vez, Cuiabá tem usina de energia solar. É mais economia e respeito ao meio ambiente. Tem trabalho, tem mudança e Cuiabá avança.